Senhores, estamos aqui com o deputado federal Marcelo Aro, relator do projeto de lei que visa a suspensão temporária dos pagamentos do Profut para até 6 meses. E tem uma outra coisa que está mexendo também, que mexeu com a boleirada aí com os jogadores, que é a questão em torno da redução das multas contratuais dos jogadores em caso de rescisão. Deputado, bom, em primeiro lugar, agradecendo por ter atendido ao nosso convite aqui no Arena. Qual o tema é mais polêmico pra gente deixar para depois? Começar com o mais leve. Tudo bem, Marcelo? Eu acho que tudo jóia, Everton. Uma alegria estar aqui na Rádio 98, tenho um carinho muito grande pela rádio, sou ouvinte da Rádio 98 e para mim sempre uma alegria poder conversar com vocês e agradeço esse espaço. Eu acho que o assunto mais polêmico de fato é a rescisão contratual, acho que a gente pode deixar por último, e acho que seria importante fazer um preâmbulo, né, explicar para as pessoas que estão aí nos ouvindo, nos assistindo, o que é esse projeto, né, Everton? Acho que para as pessoas entenderem aí que estão em casa. Importante, todo mundo fala do Profut, liga a televisão, é Profut, mas o que é o Profut, né? O Profut, Everton, foi um projeto de lei que virou lei, que nós aprovamos em 2015 no Congresso Nacional, que ela tinha como objetivo, né, deixar o futebol de maneira mais profissionalizada no que tange a gestão administrativa dos clubes. Então, todos os clubes, né, a maioria dos clubes, eles tinham dívidas com a União, de tributos, né, dívidas com a União. E para não terem a sua certidão negativada, nós refinanciamos o que eles tinham de tributos atrasados, de dívida com a União. Né, foi praticamente um refis do futebol. Então, chamado de Profut, eles puderam parcelar essa dívida que eles tinham com a União, em alguns casos em até 20 anos, né, de parcelamento. E, obviamente, nós colocamos contrapartidas para os clubes, né, para melhorar a gestão, fazer uma gestão mais eficiente, profissional e responsável. Então, vários foram os quesitos, né, que foram colocados à época para que os clubes pudessem aderir ao Profut. Pois bem, esse projeto agora que eu estou relatando aqui em Brasília, Everton, ele trata da suspensão desse parcelamento do Profut. Ou seja, o clube todo mês tem que pagar um valor X ali do Profut. O que nós estamos propondo é que durante o período da pandemia, o parcelamento do Profut seja suspenso. E assim que terminar o projeto de calamidade, né, assim que terminar esse momento que nós estamos vivendo de Covid-19, conta-se mais 180 dias, mais 6 meses. É o tempo que eu acho necessário para que os clubes possam retornar à sua atividade normal, se recuperarem e voltarem a pagar esse parcelamento. Né? Eu acho que é óbvio, todo mundo sabe disso, vocês aí comentam o tempo inteiro, os clubes estão sem receita nenhuma agora, né, Everton? Eles estão sem renda de jogos, patrocínio suspenso em muitos casos, então estão sem renda. Então nós precisamos fazer isso para os clubes brasileiros para tentar dar um pouquinho de oxigênio para esses clubes, senão muitos não aguentarão e certamente fecharão as portas. Deputado, esse projeto, especificamente esse projeto, será votado que dia? Pois é, Everton, a ideia era ter votado ele hoje, aí hoje de manhã nós conversamos, ficou para amanhã, e a nossa expectativa é amanhã, mas pode ser que seja votado quinta. Em Brasília, Everton, tudo pode acontecer. Deixa eu passar a bola aqui também para o Vinícius Grisse, Léo Gomide e o Alexandre Silva, que tem perguntas para o deputado Marcelo Aro, que está conosco aqui no Arena 98. Senhores. Ô, deputado, boa noite, é Vinícius Grisse, muito legal ter você com a gente aqui no Arena 98. Ainda dentro dessa questão do Profut, eu particularmente até acho a medida, à primeira vista, muito interessante, mas assim, você falou, né, da série de obrigações que os clubes passaram a ter quando aderiram ao Profut, mas a verdade é que no futebol brasileiro, ao longo da história, a gente já viu outros casos, né, de refinanciamento dessas dívidas para os clubes, aí aos poucos foram deixando de pagar, e aí agora o Profut apareceu pela última vez. E a gente já vê alguns casos, né? A gente teve o caso específico do Cruzeiro, por exemplo, que infringiu as leis do Profut, aí conseguiu recentemente retornar ao programa, comprovando ali, inclusive, alguns atos de problema de gestão e tudo mais. Mas a gente teve o Atlético, por exemplo, também no balanço que vai ser divulgado ainda, de 2019, fazendo ali uma manobra contábil para evitar também o cancelamento do contrato do Profut, mas de novo apresentando um grande déficit financeiro.
E a gente vê isso com vários outros clubes, né? A sensação é de que em breve a gente vai precisar fazer um outro Profut para os clubes de futebol. Esse projeto trata de alguma maneira de endurecer um pouco as regras depois desses 6 meses, né? Porque em outras contrapartidas que a gente teve de financiamento do governo nessa crise do coronavírus, por exemplo, na questão de auxílio salarial que ele está dando às empresas, existe a contrapartida dos empresários serem proibidos de demitir os funcionários pelo mesmo período. Vai haver um endurecimento também nas cobranças depois desse período de 6 meses dentro do projeto? Bom, Vinícius, boa noite, alegria também estar falando com você. Bom, vamos por partes aí nos pontos que você colocou. Em relação às más gestões, né, que a gente viu no futebol brasileiro, que a gente continua vendo no futebol brasileiro, é lamentável. E, de fato, o que nos resta, enquanto Poder Legislativo, é endurecer, né, a fiscalização, o trabalho, a legislação, para que eles sejam responsabilizados pelos atos que praticam. O Profut, em 2015, ele veio para isso. Hoje, sem sombra de dúvidas, o dirigente ele tem muito mais receio de fazer o que era feito antigamente, porque ele sabe que ele pode ser condenado pessoalmente. Então, os casos aí que você relatou, eles são motivos, né, tem que ser motivo de investigação, e se teve qualquer tipo de desvio ou de procedimento que não seja legal, obviamente essa pessoa tem que pagar por isso. Bom, em relação a uma contrapartida, eu não estou propondo no meu projeto e explico, Vinícius. Quando você citou aí do auxílio salarial que o governo tem dado, ele é um auxílio, o governo está colocando dinheiro em empresas. Por exemplo, eu relatei o Corona Voucher, né, o auxílio emergencial para aquelas pessoas mais vulneráveis, para o trabalhador autônomo. O governo está colocando dinheiro. No caso desse projeto que eu estou relatando, o governo não está colocando 1 centavo. Não tem auxílio, não tem dinheiro colocado. Simplesmente nós estamos suspendendo os pagamentos agora, mas eles terão que ser feitos ali na frente, né? Então, nós não estamos dando nenhum tipo de auxílio. Nós só estamos suspendendo o que hoje é impossível de ser pago, né? Então, eles não têm condição, os clubes hoje não têm condição de pagar o Profut. Eu estava numa reunião que eu falei exatamente isso com o governo. Eu falei, olha, que eles não vão pagar, eles não vão. A questão é se nós vamos retirá-los do Profut por causa disso ou não. Mas não vão pagar, porque as receitas caíram drasticamente. Eles não têm dinheiro para pagar. Então eu sou a favor, sim, de contrapartida quando há um benefício direto. Como, por exemplo, quando a gente fez o Profut em 2015, estava muito claro todos os benefícios. Tirava multa, tirava juros, tirava uma série de fatores. O que não está acontecendo agora. Agora é tão somente uma suspensão do pagamento. Não sei se eu fui claro, Vinícius. Léo Gomide. Deputado, boa noite, Léo Gomide. Prazer em tê-lo conosco aqui no Arena 98. Ontem... Prazer, Léo. Te sigo no Twitter aí há muito tempo e curto muito suas postagens. Parabéns. Obrigado. Ontem, o Rodrigo Capello, que para nós, jornalistas, é uma das referências, se não a principal referência hoje no meio jornalístico, nesta avaliação dos balanços dos clubes, esse trabalho que ele faz já vem de um longo tempo, né? Ele fez uma publicação no Globoesporte.com sobre uma avaliação geral das finanças dos clubes brasileiros, né? Somando os déficits, os superávites, que é bem difícil, né? Desde 2015 para cá, que é justamente quando o Profut foi aprovado, né? De 2015 para o ano passado, os clubes conseguiram, somando 24 clubes, que foi a conta que ele fez, os 20 principais da Série A do ano passado e, por exemplo, os 4 que subiram da Série B do ano passado, que foi o Coritiba, o Red Bull, o Atlético Goianiense e o Sport, somados, esses clubes pularam de 2015 para 2019 de 4,2 bilhões de reais em arrecadação para 5 bilhões e 700 milhões de reais, ou seja, um salto de 1,5 bilhão, né, de 2015 para 2019. Porém, as dívidas saíram de 6 bilhões e 300 milhões para 8 bilhões e 1 milhão de reais. Ou seja, um salto de 1,8. No período, então, o déficit é de 300 milhões entre o faturamento e o endividamento dos clubes. Mesmo com o Profut,
as más práticas de gestão continuam. Então, meio que eu sei que o momento é de excepcionalidade por conta da pandemia do coronavírus. Eu sei que pode ter aí afrouxar um pouco, jogar as parcelas somente a partir de 2021, mas você não acha que talvez, por mais que na rigorosidade do papel exista uma punição, mas na prática nós não vemos? Bom, Léo, primeiro, eu acho que é importante a gente, né, esse assunto ele é importante ser tratado e, obviamente, nós, torcedores, nós ficamos preocupados com essas gestões temerárias. Você citou aí o Rodrigo, que, de fato, para nós jornalistas, eu também sou jornalista, Léo, e ele é uma referência, e eu vi essa matéria muito bem escrita por ele, com os levantamentos precisos. O que acontece é o seguinte, essa legislação veio em 2015, nós estamos em 2020, são 5 anos. Querendo ou não, é uma legislação nova, né? 5 anos é pouco tempo, né, do momento que a legislação foi criada até o dia de hoje. Então eu acredito que muita coisa tem acontecido no futebol aí e as consequências estão chegando sim, Léo. No meu ponto de vista, posso te dizer assim, eu não sei, como o Rodrigo falou, de fato os clubes estão ficando mais endividados, mas as consequências estão vindo. As consequências estão vindo tanto do poder executivo na cobrança dos seus tributos, porque 58 times que entraram no Profut, Léo, perderam o Profut, foram penalizados, porque não honraram com sua obrigação. Então teve uma penalidade. Nós estamos vendo punições da FIFA, né? Quem diria, alguns anos atrás, que um time de futebol perderia 6 pontos do campeonato nacional? Perdeu. E nós estamos vendo o indiciamento criminal, né? e pessoal, obviamente, dos dirigentes, né? Nós estamos acompanhando aí o caso do Cruzeiro. O Cruzeiro tem sido um estudo de casos para o resto do Brasil. Os dirigentes da gestão temerária estão sendo responsabilizados, estão respondendo na justiça pelo que fizeram. Então, assim, eu sou um pouco mais otimista, Léo, para falar o seguinte, nós estamos num caminho, pelo menos no que tange a legislação, as regras hoje já são regras duras. Se ainda não está tendo o cumprimento, se está tendo uma desobediência, essas desobediências certamente serão responsabilizadas no momento oportuno e com o devido processo legal. Mas vamos lembrar que tem apenas 5 anos que essa legislação saiu do forno. Então, está dentro de um prazo. Um processo, ele demora, né? E até essa lei ser incutida na administração, as pessoas passarem a, de fato, respeitar e ter responsabilidade, a gente sabe que é uma mudança cultural, uma mudança de pensamento. Então, assim, eu tô otimista. Eu acho que nos próximos anos, gestão após gestão, os dirigentes estão e continuarão entendendo que eles precisam ter muito mais responsabilidade com as finanças do clube. Marcelo Ara, um instante só, vou chamar um rápido intervalo. O Alê tem pergunta para você também na volta e nós vamos entrar no assunto das multas rescisórias de atletas. Eu queria também perguntar daqui a pouco sobre a situação do Cruzeiro. Está mantido no Profut com base em liminar, não é isso? Liminar, exato. O Cruzeiro conseguiu uma liminar na justiça e mantém no Profut por decisão liminar. Tá, mas ele depois essa liminar, ela tem um período, e o que o Cruzeiro tem que fazer daqui para frente, com base na liminar, para ele não sair do Profut? O que nós estamos tentando, Everton, é a reinclusão do Cruzeiro no Profut, né? Como os outros 58 clubes que perderam o Profut. Só que, obviamente, eu não podia colocar isso no meu relatório, eu pensei em colocar, inclusive, mas eu entendi que não era o melhor momento, porque os clubes que perderam, eles precisam ter agora, se for entrar, né, reincluir eles no Profut, tem que ser com uma exigência diferente da de 2015, ela tem que ser mais rigorosa, e eu concordo com o Léo Gomide, que você não pode dar a mesma condição para quem já está honrando com as suas obrigações com aqueles que não honraram. Então, se vai reincluí-los, e o trabalho é para isso, é para reincluí-los, mas eles vão ter condicionantes diferentes da que foram impostas em 2015, ou seja, mais rígidas. Aro, tem uma questão que eu queria, antes de passar a bola para o Alê, e daqui a pouco vai te fazer uma pergunta, que tem relação com
agora com a multa, com a tal multa rescisória. Eu preciso que, antes da gente girar sobre o assunto, você explique, de forma resumida, o que você pretende com o seu projeto. Bom, em relação à multa ou o projeto como todo, Everton? Especificamente a multa rescisória, tem a questão dos contratos para 30 dias ou mais, enfim, mas especificamente sobre a multa rescisória, como é hoje e o que o projeto pretende mexer. Ok, de maneira bem objetiva, o seguinte: o projeto hoje ele tem 3 pontos fundamentais, no meu ponto de vista. Um é a suspensão do Profut, do pagamento, que a gente já falou. A segunda é que a gente autoriza as federações, a confederação, as entidades desportivas que organizam os campeonatos no Brasil a alterarem e modificarem o seu regulamento e o seu calendário. Isso é importante porque elas precisam, né, de alterar aí para terminar os campeonatos. E o terceiro ponto que eu acho que é muito importante dessa lei, ele é sobretudo para os clubes do interior, que a gente permite uma contratação dos jogadores por apenas 30 dias. A lei ela fala que você não pode contratar nenhum jogador por menos de 3 meses. Eu estou mudando isso para 30 dias para permitir que os clubes do interior consigam terminar os campeonatos regionais. Você pega, por exemplo, em Minas Gerais, faltam 2 rodadas para terminar o Campeonato Mineiro e não faz sentido o clube do interior contratar um jogador 3 meses para disputar 2 jogos. Então, a gente autoriza os 30 jogos. Esses são os 3 pontos, para mim, principais do projeto. Até então, Everton, eu tinha incluído no projeto a questão da rescisão contratual. Para quem está nos ouvindo e nos assistindo, é importante que a pessoa, para ela entender o que significa isso, eu vou trazer para a vida prática. Então, o que acontece? O jogador, ele tem lá, né, o seu contrato com o clube de 1, 2 anos, e com 4 meses tem a rescisão contratual. Hoje o clube ele tem que pagar 100% do que falta do contrato, né? Ou seja, todos os meses faltantes ele tem que ir lá e pagar essa multa para o jogador. Então o jogador recebe de maneira integral 100%. Eu fiz uma sugestão que para aqueles atletas que ganham acima de R$12 mil, diminuísse esse valor para os clubes na rescisão contratual para 50%. Só para aqueles que recebem acima de R$12 mil. Na verdade, é 12 mil aproximado, porque eu falo 2 vezes o teto do FGTS, que hoje está dando algo em torno de R$12.200, né? Mas é só para aqueles que ganham mais, não para aqueles que ganham menos. Mas, Everton, acho que nós vamos debater um pouco essa questão aqui, mas eu já queria antecipar que eu, até amanhã, provavelmente eu vou retirar essa parte do texto. Mas acho que vale a pena aqui a discussão, mas existe uma possibilidade de eu retirar essa parte do texto. Você fala a parte da mudança no da rescisão contratual. Da rescisão contratual, mas por que você pensou você está pensando em retirá-la do texto? Everton, pelo seguinte, eu sou 100% favorável, obviamente, né? Sempre defendi isso e cheguei nesse número com muito estudo e muita dedicação. O problema é que essa parte do projeto, ela gerou uma polêmica gigantesca de ontem para hoje. Os atletas começaram a se mobilizar, mídias sociais, começou uma pressão muito grande e eu senti que essa discussão agora ela pode contaminar o restante do projeto. Então, nós temos um projeto ideal, que é o projeto que eu, né, elaborei, mas nós temos o projeto possível. E o que nós temos que aprovar é o projeto possível. Então, diante hoje das minhas conversas com vários líderes partidários, deputados, senadores, também dialogando o tempo inteiro com as entidades representativas dos atletas, eles me trouxeram um argumento que eu achei válido, que foi essas entidades representativas dos atletas falando assim: olha, Marcelo, a gente não é contra o debate, só que a gente acha que o momento não é oportuno, né, o momento da pandemia. Então, nós gostaríamos que isso fosse feito num outro momento. E aí, eu conversando com o governo e também com o presidente Rodrigo Maia, ficou o compromisso, então, caso eu retire isso do texto, de assim que terminar a pandemia, a gente poder colocar essa discussão na mesa e fazer essa mudança legislativa, né, na Lei Pelé. Então, existe essa possibilidade até amanhã eu retirar o texto, embora eu continue no mérito com a minha opinião que nós deveríamos sim, ou se não fizermos agora, que façamos
logo à frente, daqui 2, 3 meses, mas que a gente retire, mude essa questão da multa contratual, porque ela tem sido um ônus muito pesado para os clubes, Everton. É importante a gente lembrar que apenas 85% dos atletas, jogadores de futebol do Brasil, recebem até um salário mínimo, né? Então, não é, quando a gente vê os super salários aí, não é a realidade do futebol. Quando você fala em R$5 mil, você vai pegar mais de 90%. Ou seja, eu botei 12.200, então, eu contemplo todos os jogadores de futebol quase do nosso país. Eu tiro apenas a parcela do super salário. Eu tiro a parcela daquele cara que ganha acima de 12.200, né? Cara que chega aí a ganhar mais de R$1 milhão de salário. Mas eu não vou falar não, porque senão eu passo a noite toda falando. Eu acho que agora vale o debate aí, vocês perguntarem, eu vou falando mais sobre esse ponto. Marcelo, eu acho interessante esse debate, acho inteligente tirar da pauta, como você falou, para aprovar outras questões que talvez sejam mais urgentes e mais importantes, e até tendo a concordar com você que faz sentido a gente reduzir um pouco essa questão da multa, mas assim, duas questões que eu queria debater contigo a respeito dessa questão. A primeira, uma acusação que você sofreu por parte de atletas e de outras pessoas do futebol, de primeiro não ter levado esse assunto a debate com os atletas, com os sindicatos e tudo mais, e outra de você estar legislando a favor da CBF. Hoje você tem um cargo na CBF, se isso poderia causar até certo conflito de interesse. Queria que você falasse um pouco rapidamente a respeito disso, mas principalmente assim, a gente falou da questão do Profut, né? Os clubes brasileiros, eles estão sempre sendo ajudados de alguma maneira pelo governo. Você não acha que quando um jogador faz um contrato de 2 anos e depois de 4 meses o clube está querendo rescindir, é um sinal de má gestão do clube também, de ter escolhido mal, contratado mal, feito um contrato ruim com esse jogador? Bom, vamos lá, Vinícius. São vários pontos aí. Se algum fugiu, você, por favor, pergunte novamente para eu ir respondendo cada questão. Você perguntou da questão do diálogo, a questão da CBF e a questão da má gestão nos contratos. Bom, em relação à CBF, o que eu quero te afirmar aqui com toda a clareza do mundo, Vinícius, qual o interesse da CBF em falar sobre rescisão de contrato de clube com atleta? O que a CBF ganha com isso? Absolutamente nada. Nada. Então, não tem nenhum prejuízo eu estar relatando o projeto e falar sobre o assunto, porque estou na CBF. O meu irmão é presidente da Federação Mineira de Futebol. Isso não me impede de discutir a pauta do futebol. Pelo contrário, isso me legitima. Isso mostra que eu estou no meio. Eu não sou um aventureiro, não sou um cara que caiu de paraquedas que minha especialidade é na saúde e vou discutir futebol. Não, eu entendo de futebol e é por isso que eu tenho que relatar a pauta de futebol. É por isso que geralmente na Câmara dos Deputados, quando a pauta é saúde, relata um médico, né? Ou se a pauta de algum tema empresarial, você vai ter um empresário, um cara que está ali e conhece as dificuldades do empresariado para relatar um projeto. Isso é legítimo, né? Se nós tivéssemos... Desculpa, pode falar. Não, na verdade é porque assim, eu imagino, né, quando alguém acusa de estar legislando a favor da CBF, é porque assim, a CBF, os clubes são quem votam, por exemplo, nos presidentes da CBF, os atletas não têm direito a voto. Então a força política dos clubes interfere de certa maneira também na CBF. Eu acho que a relação é essa, sabe? É de estar auxiliando mais uma vez os clubes e ignorando a parte principal, talvez, da existência do futebol, que são os atletas. Mas aí, se a gente colocar um atleta para relatar, o argumento também vale. Então, o atleta representa o atleta, porque faz parte do sindicato dos atletas e não os clubes. Então, assim, não acho, Vinícius, que isso colabora para o debate, não acho que isso tenha fundamento. Acho que é uma acusação vã, uma acusação vazia e, sobretudo, uma acusação que desvia o foco principal do debate, né, que é o mérito da questão. Eu não me furto ao debate em nenhum ponto. E mostro conhecimento e mostro argumentos para defender o que eu defendo. Então, quando vem esse tipo de acusação, como você bem disse aí, eu relevo porque acredito que são aquelas acusações sem fundamento e que não são acusações construtivas, né? Elas têm outra objetivo por detrás que eu não concordo. Bom, em relação ao que você falou da questão, então, primeiro você falou da CBF, segundo... Do debate com os atletas e com os grupos. Debate com os atletas. O tempo inteiro eu debati com os atletas, Vinícius.
Só que eu não tenho como debater com 12 mil atletas, ligar para 12 mil atletas. Eu converso com os órgãos representativos dos jogadores, dos atletas, e eu conversei o tempo inteiro. O tempo inteiro nós dialogamos com os sindicatos. Isso não é uma verdade, né? Agora, eu concordo com você. Você disse aí o que eu já tinha dito. De fato, esse debate talvez ele demore um pouco mais, ele requer um pouco mais de ambiente favorável, que não seja nesse ambiente coronavírus, que tenha audiências públicas para tratar do tema. Quanto a isso, foi o argumento que está me levando a retirar isso do texto. De fato, eu acho que nós precisamos sim de mais tempo, precisamos dialogar mais, mas isso não muda a minha opinião do mérito da questão, né? E que eu já expus aqui no início da minha fala sobre o assunto. E o terceiro ponto que você tratou, em relação à má gestão, eu não concordo, Vinícius, eu não concordo. Eu acho que um presidente de clube, quando ele faz um contrato de 2, 3 anos com o atleta, a intenção dele é a melhor possível. Ele pega um jogador aí que está num clube jogando bem, traz para o clube dele com a melhor das expectativas. Muitas vezes a gente sabe que na prática esse jogador não se adapta, esse jogador não gosta da cidade, e a gente sabe que muitas vezes, não estou generalizando, não são todos os atletas, mas a gente sabe que acontece, o jogador começa a forçar uma rescisão contratual, joga mal. Você mesmo aí estava falando do Casares, vocês antes de conversar comigo, vocês falavam sobre o Casares. Eu te pergunto, a rescisão contratual com o Casares, é justo o clube pagar 100% do contrato faltante? Não é justo, não é justo. A culpa não é de má gestão, a culpa não é de quem contratou, a culpa é de que o jogador de fato não produziu aquilo que ele podia produzir. Agora, veja se tem cabimento. Nós estamos falando de salários de 500 mil reais, de R$1 milhão, Everton, Vinícius, Léo. A gente está saindo de qualquer parâmetro da realidade nossa. Nós estamos falando de super salários. Um cara que é contratado para ganhar R$1 milhão por mês durante 2 anos. Com 3 meses, ele começa a forçar uma rescisão contratual. É justo o clube ter que pagar mais 1 ano e 9 meses de maneira integral, 100% para esse atleta? Nem na CLT nós temos isso. Então, assim, é um contrassenso. O atleta, quando ele tem ele quer cobrar algo da CLT, ele entra na justiça cobrando hora extra. A gente viu aí atleta cobrando que jogou sábado, treinou domingo, teve jogo no domingo. Jogou à noite. Cobrando do à noite também. Jogou à noite, Everton. Aí eles usam a CLT. Agora a CLT não fala em 100% de multa contratual, não. Aí quando não é favorável a eles usam a Lei Pelé. Uai, assim é muito fácil, né? Quando é favorável para mim, eu uso a CLT. Quando não é, eu uso outra lei. Nós precisamos mudar isso. Isso não está certo. Isso daí a gente fala, mas os clubes não estão quebrados por causa disso. Gente, um avião não cai por um motivo só, não. O avião ele cai por vários motivos. Agora, a gente ignorar esse fator dos balanços também está errado. Isso tem prejudicado, e sim, as finanças dos clubes brasileiros. Isso tem jogado, sim... Desculpa, Everton, senão eu vou falando. Pode me interromper. Não, Ara, eu ia só te pedir pra gente, a gente vai para mais um intervalo e aí vai nos restar aí uns 15 minutinhos, 12 minutinhos mais ou menos, e eu gostaria de insistir nesse assunto da multa de 50%, da possibilidade da multa de 50%, até se existe alguma possibilidade do jogador assumir os outros 50%, sei lá. É uma questão que a gente vai debater daqui a pouco na volta. Deixa eu falar aqui rapidamente da Buybank, que é um assunto importante que a gente já vem dizendo há alguns dias, falando da Buybank. Você conhece a Buybank? Se não, eu vou explicar. É uma plataforma de ativos digitais, as famosas criptomoedas, como o Bitcoin, por exemplo. Mesmo diante da crise que a gente está passando, a nossa gestão, a gestão da Buybank, a gestão ativa da Buybank, ela acumulou esse ano 60% de rentabilidade, amigo. É isso mesmo. Então acesse agora tchaubanco.com.br, TCHAU, tchaubanco.com.br e conheça mais sobre a Buybank e saiba a melhor forma de investir o seu dinheiro sem sair de casa e com muita segurança. Acesse para saber mais sobre a Buybank, o tchaubanco.com.br e conheça a Buybank, plataforma de ativos digitais. Intervalo, a gente volta com Marcelo Aro na volta e ainda sobre esse tema, que é um tema
é bom de discutir sobre as multas rescisórias. Eu imagino que quem está em casa, quem está ouvindo, esteja entendendo claramente, porque a linguagem está muito fácil de ser entendida. Deixa eu refazer a pergunta aqui, Aro, que eu não fui claro na saída do bloco. Eu quero saber se o jogador, por exemplo, você deu o exemplo do jogador que, de repente, não começa a fazer corpo mole e tal, e aí quer sair do clube e ainda receber 100% da multa. Ok, mas no seu projeto há possibilidade, e o que você acha, de caso no meio de um contrato o jogador queira sair, aí ele pagaria também só 50% da multa rescisória? Ok, não tem problema nenhum, Everton. Eu acho que nós temos aí a possibilidade de abrir essa, né, como de fato a tendência é que a gente retire essa parte do texto. Eu acho que a parte contrária também, ela precisa ser ouvida. A gente tem que lembrar que, obviamente, nós temos que lembrar do investimento também que é feito na contratação de um jogador, né? Então, não é tão somente a questão do salário. Então, se o jogador quiser sair, tem a questão do valor que foi desembolsado, né, que o clube colocou naquele atleta e a expectativa que esse atleta também pudesse render numa possível venda. Então, esses pontos aí, eles de fato precisam ser debatidos e eu não vejo óbvio nenhum. Tirando essa parte agora do projeto, eu acho que no próximo projeto pode vir uma coisa... Nós estamos com um probleminha no seu sinal de internet, Aro. Seu sinal de internet está dando uns picozinhos e aí acabou atrapalhando o finalzinho da sua resposta. Eu queria te pedir só para finalizar essa resposta, só no finalzinho, nas últimas frases aí, por favor. Tá bom. Desculpa aí pela conexão, estou em Brasília. Realmente, no finalzinho agora... E tem hora aqui no apartamento que a conexão... Aqui, vou mudar. Oi, pois não, Ale? Não. Tomara. Não, deu certo, pode tocar. Tô aqui cruzando dedos. Tô cruzando o dedo para dar certo, Éder. Agora estabilizou. Agora dá para você finalizar, então, sobre a pergunta anterior. Ótimo. Não, o que eu tava falando, Everton, que provavelmente, como eu te disse, eu vou retirar essa parte do texto até amanhã para que a gente possa votar o fundamental, o necessário, o possível. E aí sim, eu acho que daqui 2-3 meses, quando essa pauta votar na Câmara dos Deputados, eu não vejo problema nenhum de sugestões como as que você colocou, do momento onde o atleta queira sair, que também seja talvez revisto esse número. Acho que tem essa possibilidade sim. Pessoal, tem mais perguntas aí, nós temos mais 7 minutinhos. Deputado, por favor, com relação ainda a essa questão da multa, eu concordo que é um tema bem complexo e que duraria 1h30 que nós temos aqui de programa só para debater esse artigo, que era o artigo 5º e o 6º, né, do projeto de lei com relação a diminuir para 50% a questão da rescisão contratual. Porque, por exemplo, você citou casos de jogadores excepcionais no futebol brasileiro que ganham 500, 1 milhão, 800, 700 mil, mas existe uma certa inabilidade do dirigente que acredita que esse tipo de salário é compatível com a receita que ele tem. E se aí, igual, por exemplo, vou citar um caso prático, porque o Fred seguiu para o Fluminense agora. Ele tinha mais 1 ano de contrato com o Cruzeiro e a palavra dos dirigentes do Conselho Gestor, enfim, de quem está na diretoria do Cruzeiro hoje, é de que o contrato era leonino, lesivo ao clube. A culpa foi do dirigente. Se ele ganhava muito, ele fez uma oferta, o clube aceitou, e ele foi lá e assinou o contrato. No momento da rescisão, não sei se no acerto do Fred com o Cruzeiro, se teve o pagamento, se abriu mão, enfim. Mas tem muito de gente que de forma irresponsável paga esse tipo de salário. E aí no momento da rescisão, o jogador, como consta na Lei Pelé, requer o pagamento do contrato integral. Em muitos momentos também, jogadores que não chegam a este valor de salário são contratados, tem um técnico. Aí no campeonato estadual a diretoria vai lá
e demite o treinador, ou nas primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro, demite o treinador, e aí quem foi contratado não serve mais pro próximo, que manda contratar mais 4, mais 5, e depois no outro ano, se também demitir o técnico, podem ter o contrato rescindido. Não é muito deixar também a culpa só entre aspas, para os jogadores e meio que minimizar para os dirigentes não está errado, não? Bom, Léo, eu não estou minimizando a culpa dos dirigentes, não, pelo contrário. Disse aqui, você citou aí do caso Fred, quem contratou o Fred foi a gestão Wagner Pires, né? Quem foi o diretor responsável pela negociação foi o Itaí Machado, e eles estão respondendo pelo que eles fizeram com o Cruzeiro, né, de maneira individualizada. Nós sabemos muito bem, os processos estão caminhando, as investigações estão caminhando, e eu acredito, na minha opinião, que no futuro próximo eles serão penalizados pelo que eles fizeram em relação ao Cruzeiro. E disse aqui no começo, eu acho que os dirigentes eles precisam sim ser responsabilizados pessoalmente por esse tipo de atitude que não seja condizente com a razoabilidade. Você está citando aí um caso que foge da razoabilidade. O que eu estou dizendo, por um outro lado, é que também não é razoável um clube querer rescindir um contrato com um jogador e ter que pagar a sua integralidade do contrato. Eu estou pegando aqui, Léo, a discussão que vocês estavam travando do Casares. E aí eu jogo a pergunta aqui, o Vinícius falou aí durante muito tempo sobre... Desculpe só se interromper. Mas quantos jogadores nós vemos que são contratados e eles são contratados sem critério nenhum? E hoje a facilidade que se tem de informação, de banco de dados, de possibilidade de você estudar a contratação de um atleta, ela é muito mais profunda do que há 5, 10 anos atrás, e mesmo assim eles contratam jogadores que é pedra cantada que não vai dar certo. Léo, aí vamos lá, em relação aos contratações, né, que são feitas de maneira temerária, que você falou aí, a gente sabe que não vai dar certo e tudo, cabe a vocês, jornalistas, aos torcedores, criticarem e por aí vai. Os dirigentes têm que ter responsabilidade. O que eu estou te falando é uma questão legislativa, Léo. Por exemplo, você tem um contrato aí com a 98. A 98 te contrata para você emitir suas opiniões jornalísticas durante um ano na 98. Com 3, 4 meses você não se adapta na 98. Começa a fazer corpo mole. Não está ajudando a rádio a ganhar audiência. Como que você sabe, deputado? É legítimo. Não, isso não está acontecendo. Você que pensa! Quem te contou? Não, de jeito nenhum, Léo. Você é muito competente e um jornalista aí que qualquer meio de comunicação gostaria de ter nos quadros. E falo isso porque também sou jornalista, além de advogado, e admiro muito o seu trabalho. Mas quero te falar o seguinte, que se isso estivesse acontecendo, Léo, era legítimo o dono da 98 virar e falar assim, olha, eu vou mandar o Léo embora, porque eu tinha uma expectativa no Léo que não se cumpriu. E ele não te pagaria 100% do contrato que você teria com ele até o último dia. Ele te pagaria muito menos. Por que na rádio é assim e no futebol não? Eu vou ter que interromper, lamentavelmente, estamos em cima da hora, é uma discussão que eu preciso que você volte. Tu posso fazer só um sim ou não pra ele? Não. Técnico entra na questão ou só jogador? Não, no texto que eu propunha era para atletas. Beleza. Então essa questão dos treinadores também, a gente vai precisar discutir sobre ela. Vamos ter que voltar numa outra oportunidade. Boa saída, viu, Léo? Porque o troca-troca de treinadores, Aro, é muito maior que o troca-troca de jogadores. Então é interessante a gente falar disso. Queria te agradecer, estamos em cima da hora mesmo aqui. Te agradecer, você vai voltar para falar com a gente. Um grande abraço e até uma próxima oportunidade. Ela será em breve. Obrigado, Everton. Obrigado, Léo. Obrigado, Vinícius. E é isso aí, vamos continuar trabalhando pelo futebol. E, Everton, acho que é importante lembrar, futebol em 2018 gerou 150 mil empregos, rendeu 52,9 bilhões de reais para o país, é 0,72 do PIB. Então nós temos sim que cuidar do futebol igual nós temos que cuidar de todas as áreas do nosso país. Obrigado, viu, Everton?